sejam todos bem-vindos a mais um programa Palavras Cruzadas. Hoje estamos aqui para falarmos de um assunto extremamente agradável que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos inseridos, que, como já sabemos, estamos a falar ao longo deste trimestre sobre as estações ou tempos da família. E hoje, como não podia deixar de ser, temos um tema que tem a ver com todos nós, porque de alguma forma somos pais ou mães ou filhos. E tenho aqui comigo o prazer de poder distribuirmos aqui o pão espiritual, o nosso querido irmão Carlos Macedo. Ele estará conosco durante este tempo, a quem eu estendo cordiais boas-vindas e votos de que tenhamos um programa excelente. Ok, obrigado. Eu dou as boas-vindas também, saúdo também todos aqueles que nos ouvem. Vamos então em conjunto estudar, portanto, a Palavra de Deus. Sim. Este tema que nos é, portanto, sugerido pela lição, a época de ser pai ou de ser mãe. É uma bênção realmente, a paternidade é uma bênção, não é? Sim. Mas, entretanto, a lição fala aqui que... e nós conhecemos muitos casos assim, de pais que não têm filhos, não é? Também. Pais que não têm filhos. É verdade que os filhos são uma bênção, são a herança, são o galardão do Senhor, como diz a passagem, como diz aqui, portanto, o verso áureo, não é? Sim. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão, a sua recompensa, não é? Portanto, é uma bênção realmente ser pai. Sim, é. É Foi uma assim bênção, sem dúvida. Com Eva. Nós temos essa experiência. Sim. Eu já, tenho já os meus filhos já têm uma idade já mais avançada. É verdade. O irmão Durão tem um filho mais novos, mais novinhos. Exatamente. Mas graças a Deus temos essa bênção, essa experiência, Sim. né? E diferente de Deus, nós somos apenas geradores, ou seja, nós geramos e Deus cria. Claro. Não é? Claro. Deus nos criou, nós, diferente de Deus, geramos filhos. Claro. E foi uma experiência bonita para Adão e Eva, não é? E a lição trouxe-nos a ideia de que, como deve ter sido para Adão e Eva, não é? Terem compreendido que dentro deles, não é, ter-se gerado um filho, como Caim, que foi o primeiro. Eu imagino, portanto, o espanto e a gratidão que eles devem ter sentido quando nasceu o primeiro filho, não é? É verdade. Portanto, eles devem ter ficado realmente, portanto, completamente agradecidos com esta dádiva dos céus, não é? Sim. Mas a lição fala aqui que também há pais sem filhos, não é? Sim. E a Bíblia relata alguns casos de mulheres que, portanto, quiseram ter filhos. O caso de Sara, não é? Sara, era é estéril, verdade. orou a Deus, pediu a Deus. O caso de Ana, a mãe de Samuel. Também, do profeta Samuel. Deus ouviu as suas orações, as suas súplicas, e elas, portanto, tiveram filhos. E outras mães, igualmente fervorosas nas suas petições perante o trono de Deus, encontram apenas um silêncio ensurdecedor. Sempre que vêm as amigas ao louvar a Deus pela sua gravidez, e quando elas acolhem os seus bebés, a ferida fica mais funda ao pensarem no seu ninho vazio, não é? Portanto, isto significa... Enfim, há coisas que não compreendemos, um dia mais tarde iremos compreender, não é? Deus respondeu afirmativamente em alguns casos, mas pode responder também negativamente noutros, não é? Casos, é uma prerrogativa de Deus que um dia iremos entender. Iremos entender, é verdade. Como também há aquelas pessoas que são casadas e não têm desejo em ter filhos. Exatamente. A lição refere isto mesmo aqui, diz aqui. Há outras pessoas, outros casais, que por diversas razões escolhem simplesmente não ter filhos. E nós conhecemos pessoas assim, casadas, mas não querem ter filhos. Não querem, portanto, enfim, por várias razões, só eles sabem. Eu pude ler em alguns comentários, é que as pessoas olham para o mundo e sentem que a violência é tão grande que não têm interesse nem o desejo de trazerem ao mundo uma vida para experimentar todo esse sofrimento, a dor que está envolta no mundo em que vivemos. Há casais que pensam assim, não é? Sim. O mundo está cada vez pior, o mundo é mau e eles têm receio de trazer filhos a este mundo para sofrerem, não é? Portanto, então preferem não ter filhos. Mas aqui a lição também, antes de avançarmos, diz que
vamos sempre lembrar-nos de sermos tão sensíveis quanto for possível perante pessoas que, por qualquer razão, não têm filhos. Não têm filhos, exatamente. Evitar, portanto, magoar os outros, não é? Exatamente. Sermos sensíveis, sermos cuidadosos, sermos delicados, para evitar, enfim, ferir uma mãe, magoar uma mãe que desejaria ter filhos, mas que por qualquer motivo não os teve. Sim, não é? sim. Portanto, seria uma crueldade da nossa parte nós estarmos a provocar sofrimento desnecessário a essa mãe ou a esse pai, não é? É verdade. Pois a lição também fala-nos dos pais solteiros, não é? Sem dúvida. Parecendo que não, nós vivemos em volta a uma sociedade onde maioritariamente são as mulheres, não é? Chamadas mães solteiras. Claro. Mas a lição veio trazendo também um outro aspecto daqueles pais que vivem com os filhos sozinhos, sem a ajuda da companheira. Ou vice-versa, não é? Sim. Ou vice-versa, não é? Mas a lição também diz aqui uma coisa interessante. Nós, por vezes, pensamos nos pais e nas mães solteiros como aqueles que conceberam uma criança fora dos laços do matrimónio. Sim. No entanto, nem sempre é assim. E há vários casos na Bíblia, realmente, de pessoas que acabaram por ficar solteiras. O caso de Agar. Foi não é? forçada. Exatamente, que foi casada com Abraão, mas que foi forçada. Foi forçada. E nós, enfim, conhecemos a história, Sim. relatada no livro de Gênesis. Sim. Foi forçada a abandonar o lar verdade. e tornou-se uma mãe solteira, não é? O caso de Batseba, o caso da viúva de Sarepta, não é? Onde o profeta Elias foi enviado, não é? Esta mãe, portanto, também uma viúva, uma mãe solteira também, não é? Portanto, a própria Maria, mãe de Jesus, mãe terrena de Jesus, quando José, o pai adotivo de Jesus, morreu, ela também ficou. Aliás, quando Jesus começou o seu ministério, José já tinha falecido. Já tinha falecido, é verdade. Portanto, e ela ficou praticamente como uma mãe solteira, não é? Embora Jesus já fosse grande, não é? Mas há casos assim, e a Bíblia relata exatamente estes casos, não é? Sim, e a lição também diz que ser uma mãe ou um pai solteiro acarreta sempre muitas dificuldades. Exatamente, diz aqui a lição que é um grande desafio. É um grande desafio. Muitas responsabilidades, muitos cuidados, muitas preocupações, não é? Sim. Porque a pessoa está desamparada, não tem o apoio ou de um pai ou de uma mãe, portanto, está sozinha. Sim, e normalmente acontece muitas vezes desamparada, sim, não é? se calhar, e normalmente acontece numa época da vida em que as pessoas não estão preparadas para isso. Claro. Ou pela morte, ou a separação, o divórcio, alguma coisa acontece que rompe com os laços, vínculos sagrados do matrimônio, e a pessoa muitas vezes nem sabe como digerir aquela situação. Claro. E a pessoa não pode ir a fundo, não pode ir abaixo, porque tem os filhos. Exatamente, tem que seguir em frente. Claro, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Muitas noites de lágrimas, de preocupações, com certeza, não é? Portanto, nós, felizmente, nunca passei por essa situação. Exato. O irmão Durão também não, Também mas podemos fazer uma pálida ideia do que será uma pessoa sozinha, ter que educar os filhos, às vezes mais que um filho, ou dois ou três, e portanto, sozinha, completamente desamparada. Não é fácil, não é fácil. Temos também ser sensíveis a isso, não é? Sim, muito E a Igreja tem uma responsabilidade. A Igreja tem a responsabilidade de também apoiar e ajudar, portanto, estes pais que necessitam de apoio. Mas aqui, irmão Carlos, a Igreja só conseguirá ter um papel fundamental se a Igreja for uma Igreja próxima dos membros. Porque se eu não tiver uma proximidade com os membros da minha igreja, não vai ser no momento de dificuldade que as pessoas vão aceitar abrir o coração. Claro, sem dúvida. Não vai. Sem dúvida. As pessoas não vão aceitar isso. É verdade. Não se abrem. Portanto. É verdade. Então quer dizer que nos momentos alegres nós temos que estar próximos. Claro. Para que quando o inesperado acontecer exatamente, nós tenhamos, portanto, mais facilmente acesso, portanto, enfim, às pessoas, e elas se abram com mais facilidade, porque sentem que nós somos amigos. Somos amigos e queremos somos ajudar, uma família. Somos uma família, exatamente. Criar esse espírito de família é muito importante, não é? É muito importante. Aliás, e há aqui esta citação, esta passagem bíblica de Tiago 1:27, que é bem conhecida, que diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nos seus problemas, e guardar-se da corrupção do mundo.
E nós poderemos acrescentar, como diz a criação, acrescentar também, e também os pais solteiros. Não é? Portanto, verdade. A religião verdadeira, a religião pura é esta. É a solidariedade, é o amor em ação. Sim. Não apenas a teoria, não apenas a doutrina, não ficarmos apenas pelos aspectos formais. Sim. Portanto, que são importantes, a doutrina é importante, os aspectos formais são importantes, mas o mais importante exatamente é este aspecto prático da religião, não é? É verdade. Nós vivermos a religião, experienciarmos a religião, não é? Sim. Portanto, e nas nossas obras, nas nossas ações, nas nossas palavras, manifestarmos exatamente este amor, não é? Amor, é verdade. Visitar os órfãos e as viúvas. Os órfãos e as viúvas são as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Naquela época eram assim, não é? Era assim. Hoje, além dos órfãos e das viúvas, poderemos acrescentar muitos outros nomes, não é? Portanto, os mais fracos da sociedade são os que precisam de mais apoio, não é? Ora, se nós, enfim, retribuímos aos nossos amigos, portanto, aqueles que nós sentimos que são nossos amigos, nós somos amigos também e retribuímos com a nossa amizade, não devemos esquecer também estas pessoas mais enfraquecidas, não é? Com certeza. Não devemos esperar que os momentos maus apareçam para que, como igreja, tenhamos condições de estar ali e falar, né? Claro. Que sejam nos momentos bons ou maus, a igreja tem o seu papel social bem empregue, bem presente, para que as famílias sintam que de facto tem ali o carinho, a proteção e o amor dos irmãos. Sentirem o apoio, portanto, dos irmãos da igreja, irmãos e irmãs da igreja. E aqui, portanto, a lição tem aqui esta frase importante que diz: nós podemos ser as mãos de Deus de diversos modos para apoiarmos os pais solteiros e as mães solteiras. Não é? É verdade. Portanto, nós podemos ser as mãos de Deus. Nós somos os instrumentos de Deus e devemos ser os instrumentos de Deus para fazer o bem a todos. E neste caso específico, àqueles que precisam de apoio. Não é? O irmão Carlos acaba de citar, vem agora à memória. Jesus muitas vezes curava as pessoas em pleno sábado e fazia confusão aos líderes da igreja da sua época. Claro. Jesus não compreendiam. Sim, tinha a responsabilidade de estar no templo, mas ele preferia parar, atender às necessidades alheias pessoas, e depois seguir o seu caminho. Mesmo que fosse um dia de sábado. Mesmo que fosse e ele não estava Jesus não transgredia o dia de sábado, porque ele diz é lícito fazer bem nos sábados. Sim. E nós, todos os dias da semana, e ao sábado também, nós devemos fazer o bem, não é? Portanto, é lícito sermos solidários sermos, ajudar os outros e manifestarmos na prática este amor cristão. Lá está, os fariseus ficavam escandalizados com estas atitudes de Jesus, com certeza. Porque viam a religião apenas numa questão formal. Não é? Tornaram-se legalistas. Não é? Sim. Então, e esqueciam o aspecto prático da religião, o amor. O amor, acima de tudo. Porque a verdadeira religião resume-se nisto, o amor. Não é? A própria lei dos 10 mandamentos resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sim. Não é? Vamos fazer agora uma pausa para ouvirmos o nosso momento musical, que é sempre uma gentileza da nossa igreja dia 20, do programa Sexta Noite. Então, desejamos boa escuta a todos. Ok. Vamos hoje andar pelas estrelas, descobrir que o universo é infinito, infinito. Que a cada dia nascem planetas, como eles tu também o és, uma obra de mestre. Por cada estrela que vejo no céu, louvo ao Senhor por te ter criado no nosso coração, por te ter feito nascer, por te ter ajudado a crescer e sempre que adormeceres, sei que vais sonhar que estás a voar e que és uma estrela do Criador. Sei que vais sonhar que estás a voar
encontrares pedras e barreiras, não pares e ora. Este tempo não volta para trás. Segue firme em Deus e com os papás ao eterno lar de paz. Por cada estrela que vejo no céu, louvo ao Senhor por te ter criado no nosso coração, por te ter feito nascer, por te ter ajudado a crescer. E sempre que adormeceres, sei que vais sonhar que estás a voar e que és uma estrela do Criador. Sei que vais sonhar que estás a voar e que és uma estrela do Criador. Sei que vais sonhar que estás a voar e que és uma estrela do Criador. Pois a lição continua falando da alegria e da responsabilidade da função parental. De certo modo, já abordámos isto no início da lição, não é? Sim. A satisfação, a realização que sentimos. O irmão Durão também com certeza que sentiu isso. Eu senti quando nasceram os meus filhos. Eu imagino as excelentes recordações que eu tenho desse tempo, não é? Quando os meus filhos eram pequenos, quando eles nasceram, não é? Os meus 2 filhos. O irmão Durão tem essa experiência também. Verdade. Qualquer pai e mãe que se preze tem essa experiência. A alegria, o Rubem também, e, enfim, todos nós, não é? Todos nós, a alegria que verdade. sentimos quando nasce um filho, não é? As recordações que ficam, as boas recordações que ficam. Mas é uma responsabilidade também. É uma alegria, mas é também uma responsabilidade. É verdade. Sem dúvida alguma. E nós, como pais, somos responsáveis. Sim, porque eu, quando preparava a lição, fiquei a pensar na responsabilidade que tenho como pai, no sentido de que tudo o que eu for fazer para os meus filhos deve ser, primeiro, mostrar a eles quem é Jesus, Claro, fazer com que eles se apaixonem por esse Jesus claro. e depois encaminhá-los para a salvação. Então, e a lição mais adiante, vamos falar também sobre o Provérbios 22, Claro. versos 6. E enquanto eles são pequenos, irmão Carlos, é muito mais fácil Eles nós são mais falarmos, ensinarmos Exatamente. e moldarmos Claro. os nossos filhos nos caminhos do Senhor, tal como a lição aqui de terça-feira Sim. vem abordar o livro de Deuteronômio, capítulo 6, e os versos 1 a Exatamente. 6, que nós precisamos de ter aqui 2 princípios que a lição abordou. O primeiro é ensinar, ou seja, falar, e isto pode ser de uma forma formal ou informal. Exatamente. Aproveitar todos os momentos Não é? para, enfim, ensinarmos, corrigirmos e guiarmos os nossos filhos. Exatamente. Que muitas vezes não tem sido fácil. Pois, não é. Não tem sido fácil porque o nosso tempo, e vivemos em sociedades tão corridas, É verdade. que A pressão é muito grande. estamos todos os dias cada debaixo vez, de uma cada pressão. vez temos menos tempo, é verdade. E o nosso tempo fica reduzido. Claro. Mas eu também fico a pensar que quando Deus pediu que nós como pais tivéssemos essa responsabilidade, Ele sabia que tínhamos de separar tempo para os miúdos. Sem dúvida. Ele sabia. Sem dúvida. O trabalho é importante, Sim, as responsabilidades que temos são importantes, mas a nossa família em primeiro lugar. é verdade, está A acima família de e tudo. os filhos em primeiro lugar. E a educação, lá está, como diz o de Deuteronômio, portanto, o capítulo 6, né? Instruir, portanto, guiar os filhos, ensinar, falar, de forma formal e informal, amarrar, escrever. Exatamente. Escreve-as, Esse portanto... é o segundo É o princípio. segundo ponto, exatamente.
Já agora o irmão, se quiser referir esse segundo ponto, quiser desenvolvê-lo. Sim, porque na verdade aqui é uma questão muito mais séria que tem a ver com as verdades espirituais. Claro. Que os nossos filhos têm que aprender e apreender enquanto são pequenos. Claro. Porque aqui a lição diz que a verdade espiritual deve ser amarrada com as nossas ações. E ações e atitudes públicas. Isso tem a ver com as portas que o texto de Deuteronômio tem a ver. Que é referido E ela deve transitar do nosso coração para o nosso lar e do nosso lar para o mundo. Claro, sem dúvida. Ou seja, se eu conseguir incutir a ideia de Deus na mente ou no coração dos meus filhos, vai ser muito mais fácil ele ser um bom cristão e, consequentemente, um bom cidadão. Sem dúvida. É o que Deus quer sem dúvida. para os nossos filhos. É verdade, sem dúvida. E este capítulo de Deuteronômio 6 é muito importante, as instruções que ali são dadas, sim, né? É verdade. Os conselhos que ali são dados. Aliás, em toda a Bíblia nós encontramos excelentes conselhos para os pais. Né? No entanto, como diz aqui a lição também, ser pais não é como cozinhar. Sim. Nenhuma criança é exatamente igual à outra. E mesmo se fizer tudo exatamente como fez com as outras crianças, elas podem crescer com um caráter diferente. E quem tem mais que um filho sabe perfeitamente, conhece perfeitamente esta experiência. Não é? Que é o nosso Portanto, caso, os filhos né? não são iguais. É verdade. Os filhos não são iguais. Mesmo sendo gerados pelo mesmo pai e a mesma mãe. É verdade. Mas a personalidade, o completamente temperamento é completamente diferente. Completamente. E uma coisa que pode ser, um método que pode ser adequado a um filho, para outro pode já não ser adequado a outro. Não é? É verdade. É verdade. Os filhos são muito diferentes. Isso exige de nós, além dessa responsabilidade, exige de nós realmente uma compreensão e uma flexibilidade, um entendimento que muitas vezes só a palavra de Deus é que nos dá. Não é? Porque nós sozinhos, às vezes, defrontamos situações que com o nosso próprio entendimento nós conseguimos ultrapassar. Temos que pedir a Deus guia e orientação neste sentido. Isso é verdade. Porque ser pai e ser mãe é realmente uma responsabilidade, é um privilégio, mas para exercermos esse cargo precisamos da direção divina. Porque sozinhos não conseguimos. Iremos falhar com certeza, não é? Com certeza. E mesmo assim, apesar de pedirmos muitas vezes a guia de Deus e a orientação de Deus, mesmo assim, como pais, temos que reconhecer que falhamos. Eu, se pudesse voltar atrás, com certeza faria algumas coisas de forma diferente daquilo que fiz, não é? Mas, enfim, temos que seguir em frente, não é? Sim. E agora, a ação parental como modo de discipular, não é? Claro. Diz que há pais que creem que o modo de ensinar e de corrigir os seus filhos passa por aplicar castigos físicos, quantos mais, melhor. Exatamente, há pais que pensam assim, como a Bíblia fala na vara, né? Sim, Provérbios 22:15. Na disciplina e tal, e há pais que pensam, eu conheci pais assim. Hoje gente já é mais difícil ver, mas antigamente, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, conheci casos assim. Portanto, pessoas que achavam que deviam disciplinar os filhos com severidade, com dureza. E qual foi, em muitos casos, ou praticamente em todos, qual foi a consequência? Os filhos acabaram por se revoltar, não é? Porque era uma disciplina muito severa, muito severa. É como disse há pouco, hoje já não é tão fácil encontrar casos desses. Sim. Mas quando eu era novo, quando eu era adolescente, eu conheci vários casos assim, pais que pensavam, coitados, no seu entendimento, achavam que estavam a fazer bem. Porque calhar foi o que lhes foi passado exatamente, também. foi isso que lhes foi passado, não é? E então tratavam os filhos com severidade e infelizmente o resultado não foi o melhor, não é? Porque a severidade na educação... Não, porque mesmo... Firmeza sim, claro. Mas firmeza com amor. Com amor. Agora, severidade, disciplina com demasiada severidade, acaba por trazer consequências que nós não desejávamos. É verdade. Porque mesmo a disciplinar os filhos, na nossa firmeza, enquanto repreendemos e corrigimos uma atitude errada, os filhos têm que sentir o amor sem dúvida do pai por trás daquela ação. Disciplina com firmeza, mas eles têm que sentir o amor dos pais, não é? E a lição é bem clara, a lição diz aqui, passagens como esta, que nós referimos, não é? Passagens como estas foram mal usadas, mal interpretadas para maltratar as crianças e forçá-las à submissão total. Então,
Mas frequentemente isso levou-as a revoltarem-se contra os seus pais E contra Deus. contra o próprio Deus. Lá está. Contra o próprio Deus, não é? Portanto, temos que ser, lá está, temos que ter um entendimento que só Deus nos pode dar. sim. Aliar a justiça com a bondade. Com a bondade, sim. Nós vemos isso exatamente no caráter divino, no caráter de Deus. No caráter de Deus vemos, portanto, enfim, a junção perfeita da justiça com a bondade, É verdade. com o amor. Que é a misericórdia. É Deus verdade. consegue ser justo Sim. e ao mesmo tempo ser amoroso, não é? Sim. Justo sem ser severo, Sim. amoroso sem ser condescendente. Sim. Mas a lição também aborda, tristemente, histórias de ação História- parental que correram Exatamente. mal. Por Exatamente. exemplo, a história dos gêmeos, Esaú e Jacó. Exatamente, claro. A questão das preferências. Preferências, que é um grande erro que os pais pais por vezes cometem. Porque às Terem vezes... preferências por este ou por aquele Sim, filho. Os outros não gostam. E a preferência já não é escondida, é tão notória, notória. que até o outro filho ou a esposa Claro. compreendem e gera ciúmes. Exatamente, é verdade. E nós vemos isso, como o irmão citou, exatamente no caso, na história, há vários casos na Bíblia, Sim, né? sim. Portanto, Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, né? Jacó e Esaú. Esaú. Jacó amava, aliás, Isaac amava Esaú. Esaú e a Rebeca tinha preferência por Jacó. Jacó. E lá está, o próprio casal ficou dividido nisto. Eles que tinham começado também, e esta família acabou por ter problemas por terem caído no favoritismo. É verdade. Porque um tinha preferência por um filho, outro tinha preferência por outro. E Jacó mais tarde acabou por fazer o mesmo. Sim. Com Jacó José. com José, Com José. que revoltou, acabou por criar revolta nos outros filhos, irmãos. não é? Sim. Portanto, e há casos aqui também de pais que fracassaram, pais que foram grandes homens, Sim. líderes espirituais, o caso de Eli, o caso de Samuel, o grande profeta Samuel, e que no entanto falhou com os filhos. Quer os filhos de Eli, quer os filhos de Samuel, portanto, não foram recomendáveis, não é? Portanto, ele falhou, quer um, quer outro, quer Eli, quer Samuel, falharam em corrigir os filhos, não é? O próprio Davi também tem a próprio rei experiência do Manassés, Davi, sim. o próprio rei Manassés, que enfim fez coisas horríveis, que felizmente, graças a Deus, se arrependeu mais tarde, Sim, não é? sim. Depois, entretanto, a Bíblia também refere excelentes casos, não é? Com certeza. Também Não, temos excelentes casos, sim, não é? não podia ser diferente. O caso de Jó, portanto, Sim. o caso de Mardoqueu, Sim. portanto, que influenciou positivamente, portanto, isto era, e muitos outros casos que nós poderíamos encontrar na Bíblia, não é? O caso de Abraão. Abraão, exato. Abraão foi um excelente pai, portanto, ele foi louvado até por Deus, É porque ele verdade. dirigia a sua casa de acordo com os princípios divinos, não é? E- Abraão, portanto, exercia a sua autoridade com bondade, É com verdade. amor, exatamente refletindo o caráter de Deus. não é? Deus, sim. Abraão foi um excelente exemplo do que é ser um bom pai. Com não é? certeza. E eu lembro também de um excelente exemplo na Bíblia, que é o caso de Enoque. Enoque também, sem Enoque dúvida. foi um pai excelente. Exatamente. E foi tão bom que Deus sentiu a necessidade de ter Enoque junto dele. Junto de si. É verdade. Enoque, mesmo enfim, no espírito de profecia, Enoque Sim. é louvado exatamente porque, portanto, a sua casa era dirigida exatamente. de acordo com os princípios divinos, É. não é? De acordo com a vontade de Deus. E em todos esses casos, bons e maus, há sempre lições que nós podemos aprender. Sem dúvida, sem dúvida. Sempre. Quer nos, quer noutros, temos lições a tirar. E não é? antes de entrarmos para a parte final, que ninguém se sinta culpado porque um filho seu tenha, apesar de andar nos caminhos do Senhor, a certa altura da vida ter se desviado. Claro. Porque, Claro. irmão Carlos, só Deus é que um dia saberá nos explicar por que razão Por que razão é que aquilo é aconteceu? que aquilo sem aconteceu. Dúvida, sem dúvida. E a lição fala exatamente nisto. É. A lição diz aqui, portanto, quantas vezes isso acontece, não é? Sim, Quantas vezes isso acontece? Por vezes, como pai ou como mãe, faz tudo o que se deveria fazer. Emprega-se tempo a ensinar os filhos sobre o que é correto, vive-se de acordo com o conhecimento que se tem de Deus, enviámos-los até para boas escolas, portanto, levámos-los a frequentar a igreja regularmente, sim. a participar no trabalho missionário até com eles, mas depois, mais tarde, eles acabam por deixar a fé em que foram criados. Quantas vezes verdade. isto acontece também?
Mas isso não significa, portanto, que aqueles pais não fizeram a parte deles, fizeram, mas que só que os filhos chegam a uma altura que decidem por eles mesmos. Decidem, não é? sim. Temos o caso de Caim, portanto, e de Abel, né? Filhos de Adão e Eva, os primeiros pais, que eram Exato. ensinados diretamente por Deus. Por né? Deus. Com certeza que Adão e Eva foram excelentes pais, procuravam seguir, portanto, as orientações divinas. No entanto, Abel seguiu um rumo e Caim seguiu outro, né? Sim. Portanto, muitas vezes nós fazemos tudo pelos filhos, mas a última decisão é sempre deles, né? Porque o facto de nós ensinarmos os nossos filhos no caminho em que devem andar, e o caminho é o caminho do Senhor, Claro. não é uma garantia que eles, quando crescerem, vão se manter na fé dos pais. Claro, Não é uma garantia. claro, sem dúvida. E ninguém de nós deve sentir de alguma forma que é culpado porque o filho ou a filha desviou-se dos caminhos do Senhor. É certo, temos uma tristeza no coração, Claro. não podia ser diferente, porque o nosso desejo é que os nossos filhos estejam a preencher os bancos sem da dúvida. igreja em Sem que nós dúvida. frequentamos. Porque é a salvação deles que está em causa. Sim, está em causa, Claro. mas Deus sabe o que se passa na vida e no Exatamente. coração de cada um dos nossos Exatamente. filhos. Deus sabe e as condições que levaram exatamente a que isso Exato. acontecesse. Portanto, e a igreja, os pais muitas vezes sofrem com isto, não é? E, portanto, aqui não deve haver o espírito de crítica ou de acusação. Não. A igreja deve ser solidária, deve apoiar. Sim, apoiar. Porque muitas vezes os pais já sofrem portanto, Sim. com esta situação e se vem alguém censurar ou criticar ou apontar, é um sofrimento adicional Exatamente. desnecessário, não é? Desnecessário. Porque, como diz aqui a lição, muitas vezes os pais fazem tudo, mas, lá está, Sim. como vimos, Acontece. portanto, a última decisão é dos filhos. E não é? isso não acontece só no nosso tempo. E a já causa começou... não é necessariamente culpa dos pais. Não, já aconteceu Claro. no passado, Sem acontece dúvida. conosco Sem e dúvida. até antes de Jesus voltar vai acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. Vai acontecer. Vai acontecer. Aconteceu no passado e acontecerá Sim. no futuro, não é? Portanto, é verdade que a palavra de Deus diz aquela frase, até quando envelhecer não se esquecerá, não é? Exato. Ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando for velho não se esquecerá. Mas é esses verdade, são os princípios é que verdade. ele não esquece. É verdade, estão lá Sim, gravados. os princípios estão lá. Muitas vezes os filhos ou as filhas afastam-se da igreja, portanto, afastam-se de Deus, mas estão lá, a memória está lá. É E mais verdade. tarde ou mais cedo, com certeza que aquilo poderá Sim. vir a dar frutos. Só não é? uma questão rápida. Os meus pais, só a minha mãe era adventista, o meu pai nunca foi. Eu fui educado, instruído na igreja adventista. Claro, Fiz toda a minha adolescência, mas chegou uma altura que eu saí da igreja. Mas quanto menos a minha mãe esperava, eu voltei para a igreja. Porque os princípios estavam aqui dentro. claro, sem dúvida. E todos os dias eu me lembrava daquelas lições, das histórias que a minha mãe contava. Claro. Sem dúvida. Está a ver um excelente exemplo. Um excelente Então, exemplo. isso não é uma questão que depende só dos pais. Claro, de maneira nenhuma. Muitas vezes até depende mais dos filhos, depois de terem crescido, do que dos pais. É verdade. Então, é verdade, eu quanto a isso, eu tenho o meu coração tranquilo. Claro. E peço a Deus que oriente e guie os meus filhos para que eles permaneçam nos caminhos do Senhor. É Claro, verdade. sem dúvida. E esta responsabilidade de lutar pelo filho pródigo, né, que é o Sim. título da lição, da parte final enfim, do que estudamos esta semana, lutar pelo seu filho pródigo. Mas isto não é só responsabilidade dos pais. Os pais lutam e tentam, mas a igreja também deve A igreja colaborar nesta tem obra, uma né? responsabilidade. Não deve deixar os pais sozinhos. Se há um jovem que, por qualquer motivo, há um jovem ou alguém que se afastou da igreja, que se afastou de Deus, portanto, os pais sofrem muitas vezes, né? Mas a igreja também deve apoiar, a igreja também deve colaborar nesta obra de recuperar o filho pródigo, né? Jesus contou a história, a parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos, que é, enfim, uma parábola tocante, uma história, portanto, que nos comove até, né? O pai preocupado com o filho e desejoso que o filho regresse, e fez tudo exatamente para que o filho regressasse. Nós como pais sentimos isso, sentimos essa responsabilidade, esse anseio, mas também é bom quando sentimos apoio por parte dos outros, e nomeadamente por parte da igreja, não é? Sim.
Porque no fundo é o que muitas igrejas fazem, é a chamada Operação Resgate. É resgatarmos aqueles que um dia pertenceram à Igreja do Senhor, Claro. e por estas questões da vida, muitas vezes acabaram por se afastar. Claro. E a missão da igreja é ir buscar, resgatar estas almas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. É verdade. Então, é isso mesmo. Para nós é uma oração, e que todos aqueles que sejam pais ou mães que estudaram e ao estudarem esta lição, tenham em mente que Deus é um Deus de milagres. Independentemente do que estejamos a passar, Ele saberá no tempo certo dar o conforto e trazer de volta aqueles que um dia pertenceram à sua igreja. Que seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus. Amém. Amém. Portanto, que Deus abençoe, portanto, todos aqueles que, enfim, nos acompanharam, portanto, o nosso estudo. Que Deus vos abençoe, portanto, que Deus vos dê paz e que Deus nos mantenha firmes e fortes até ao fim, até à sua segunda vinda. É o meu desejo. Um bom sábado e uma boa semana para todos. Amém.